Sejam bem-vindos à parte 3 do módulo de Agrometeorologia e Estratégias para Mitigação de Impactos Climáticos na Viticultura. Meu nome é Magna Soelma Bezerra de Moura e eu sou pesquisadora da Embrapa Semiárido. Como nós já vimos, a videira está muito bem adaptada às condições climáticas de submédio do Vale de São Francisco, onde produz sob diversos tipos de sistemas de produção e onde são cultivadas diversas variedades, né? De acordo com as exigências do mercado, nós temos uma diversidade de variedades sendo cultivadas nessa região. Entretanto, algumas cultivares, principalmente as cultivares sem sementes, elas são muito sensíveis à rachadura de bagas e apodrecimentos causados pelas precipitações que ocorrem principalmente na época de colheita, na fase final de maturação da uva. Então, nós vamos falar um pouco sobre algumas pesquisas que nós realizamos com diversas variedades de videira, com sistema de produção, com sistema de cobertura plástica, no submédio do Vale de São Francisco. O clima é muito influente no desenvolvimento da cultura, então, a depender das condições climáticas em que a cultura se desenvolveu, nós temos diferentes fases fenológicas, digamos, diferentes duração de fases fenológicas. Por exemplo, aqui um estudo que nós realizamos para cultivar Syrah, que é um cultivar de uva de vinho, nós observamos que a fase compreendida entre a poda e a brotação, ela tem mais ou menos 10 dias, da brotação à floração são mais ou menos 22 dias até a floração, da floração à mudança de cor da baga, já é a fase mais longa, que tem em torno de 47 dias, e a fase final de maturação até a colheita dura em torno de 39 dias, né? Essa fase a gente pode observar nos estudos que tem uma maior variabilidade. Por quê? Porque nessa fase, se ocorrerem alguns problemas fitossanitários, alguns problemas com chuva ou uma insolação mais elevada, poderá ser antecipada em função das condições de Brix e acidez das bagas. Em geral, a uva Syrah tem um ciclo que dura mais ou menos 118 dias. Esse estudo foi realizado para uma produção média de aproximadamente 5 toneladas por hectare e, além da Syrah, nós também realizamos esse estudo com outras variedades no banco de germoplasma da Embrapa Semiárido. E observamos que a Tempranillo tem sido uma variedade, como o nome diz, é temprana, né? Ela é uma cultivar de ciclo curto, que tem mais ou menos 109 dias, a Petit Verdot 112 dias, a Syrah aqui novamente em torno de 115 dias, já a Cabernet Sauvignon é uma variedade que tem um ciclo mais longo, 129 dias, né? A Grenache nessas condições apresentou um ciclo com 117 dias, mas essas cultivares elas podem apresentar ciclos com diferentes duração, tanto nessa região do submédio do Vale de São Francisco, quanto em outras regiões. Ou seja, se você cultivar essas variedades do submédio de São Francisco em diferentes épocas do ano, elas podem apresentar ciclos com diferente duração. E também fenologias, fases fenológicas que podem ter duração diferenciada, né? Da mesma forma, se você pegar uma cultivar dessa e for plantar e produzir ela, por exemplo, lá em Morro do Chapéu, que tem a temperatura mais baixa do que na região de Petrolina, essas cultivares elas vão ter um ciclo mais alongado, tá bom? Estudos com microclima nós temos realizado com manejo de dossel, com diferentes sistemas de condução, e hoje nós vamos apresentar para vocês aqui alguns resultados que trazem como o microclima ele é influenciado de acordo com o manejo do dossel. Existem dosséis de uva que são conduzidos na forma vertical, que é a espaldeira, na forma horizontal, okay, que é a latada, e também em forma de Y. Tá? Para cada um desses sistemas de condução, a videira ela é exposta a diferentes condições de luminosidade, diferentes condições de temperatura, principalmente as folhas e os cachos, que são os principais órgãos responsáveis pela produção e pela qualidade dos frutos. Então, nós avaliamos a radiação fotossinteticamente ativa dos lados leste e oeste. No topo da videira também temos sensores de radiação fotossinteticamente ativa, que é a radiação PAR, radiação global, e também dentro dos cachos nós inserimos termopares para medição da temperatura no interior do cacho, né? Tanto do lado leste quanto do lado oeste.
Analisamos 8 tratamentos, mas aqui nós vamos apresentar para vocês os resultados de 2 tratamentos. Um desses tratamentos foi a testemunha, que é o tratamento realizado pela própria fazenda, que compreende 2 desfolhas, sendo uma na fase de pegamento do fruto e a outra na fase de compactação do cacho, e um desponte no momento do pegamento do fruto, tá? Como nós observamos nessa imagem, do lado leste, né, os cachos eles são bem mais expostos do que os cachos do lado oeste, né? Mais uma vez a figura, as fotos com os dois lados, leste e oeste ao mesmo tempo. Então o cacho do lado leste é mais exposto do que o cacho do lado oeste. Nós também avaliamos um tratamento que tem um menor aporte de mão de obra, que é o tratamento em que não é realizada nenhuma desfolha, né? É realizado somente um desponte na fase 2, que é a fase de compactação do cacho. E nesse tratamento é o tratamento menos invasivo, digamos assim, em que a planta ela consegue manter-se com mais folha, ela consegue produzir uma biomassa vegetal maior, porque a gente não teve intervenções para redução nem de folhas e uma pequena intervenção para a redução dos galhos lá em cima no desponte. Aqui uma imagem do lado leste, onde você pode observar que já tem uma quantidade maior de folhas, o cacho está menos exposto do que no tratamento 1, que foi o tratamento testemunha. Enquanto que no lado oeste aqui já tem uma desfolha mais evidente. Novamente as imagens dos lados leste e oeste. Do dia, a hora local aqui do dia no eixo X, e no eixo Y nós temos a densidade de fluxo de radiação fotossinteticamente ativa. Tá? Aqui nós observamos para um dia de céu limpo uma curva perfeita de radiação ao longo do dia, sem nenhuma nuvem no céu. Esse é o comportamento típico da radiação. As radiações que são medidas nos cachos, na altura dos cachos do lado leste e do lado oeste, aqui leste e oeste, dos tratamentos 1, que é a testemunha de tratamento 7, nós observamos que no lado leste, essa insolação é muito maior durante o período da manhã, enquanto que no lado oeste, né, a insolação é muito maior. Tá? Mas observamos ainda que do lado leste, a quantidade de energia que chega na altura dos cachos é maior do que do lado oeste. Por quê? Porque no lado leste, o que aconteceu? A desfolha. Então, acontece uma desfolha no lado leste, para expor mais os cachos do lado leste. Tá? Enquanto do lado oeste, essa desfolha não ocorre, os cachos ficam menos expostos e recebem uma menor quantidade de radiação. Tá? Aqui, para um dia de céu nublado, nós observamos que essa curva perfeita para um dia de céu claro não acontece em um dia de céu nublado, porque as nuvens elas vão bloqueando a chegada da luz e da radiação na superfície, lá na altura do parreiral. E o que acontece com os dados de radiação nos lados leste e oeste é que fica uma mistura, né? A radiação fica bem misturada porque é praticamente uma radiação difusa que está atingindo os cachos, né? Então a diferença entre os tratamentos aqui é menos evidente. Mais uma vez, aqui os gráficos de temperatura dos lados leste, de radiação dos lados leste e oeste, aqui para dia de céu novamente nublado, e aqui já um dia de céu um pouco mais claro, mas ainda com presença de nuvens, né? Então, o que nós observamos aqui é que a quantidade de luz que chega nos lados leste e nos lados oeste, ela é maior no tratamento 1, que é o tratamento da testemunha, tá? Por quê? Porque o tratamento 1 é o tratamento mais invasivo, em que o produtor está retirando mais biomassa vegetal. Ele está retirando folhas, ele está retirando galhos. Isso faz com que a exposição dos cachos seja maior, tá bom? Em diferentes épocas do ano, isso continua se repetindo, tanto do lado leste quanto do lado oeste. E como consequência dessa retirada de folhas, o que é que nós temos? Nós temos um aumento da temperatura dos cachos, né? Então, os cachos que estão expostos a esses tratamentos de diferentes condições de iluminação, eles também vão aquecer diferentemente, né? Aqui nós temos a hora local e os valores de temperatura, tanto da temperatura do ar, essa linha vermelha, ok? Quanto a temperatura dos cachos dos lados leste e oeste dos 2 tratamentos que nós já avaliamos anteriormente. Tá? Novamente, nos lados
leste a temperatura é mais elevada durante a manhã, enquanto que nos lados oeste a temperatura é mais elevada no período da tarde. E mais uma vez, os cachos que estão mais expostos à luz, que são esses do tratamento 1, são os mesmos cachos que também apresentam maior temperatura. O que é que isso pode influenciar? Isso pode influenciar na composição dos cachos, na composição bioativa dos cachos, nos teores de Briggs, de acidez e, consequentemente, o que sai do campo é o que vai para a mesa do consumidor, seja em forma de uva para consumo in natura, seja na forma de sucos ou na forma de vinho. Um outro importante componente do sistema de produção da videira é a cobertura plástica. A cobertura plástica já foi utilizada em aproximadamente 10% dos parreirais dessa região do submédio do Vale do São Francisco e, mais recentemente, está voltando a ser utilizada na região. A sua principal vantagem é que ela reduz os problemas de rachadura de bagas e apodrecimento de bagas causados pela chuva na ocasião da colheita, em algumas variedades, principalmente as mais sensíveis, né? Isso pode viabilizar a produção de uvas no primeiro semestre do ano, que é quando ocorrem as precipitações, e também estender um pouco mais as semanas de colheita no segundo semestre. O que acontece é que, como a uva vegeta o ano todo, os produtores eles podem escolher as datas de poda de acordo com as probabilidades de datas de colheita no futuro. Então, semanalmente, alguns produtores escalonam a sua produção e fazem a poda da videira de acordo com a época que eles desejam fazer a colheita. O que é que acontece? Geralmente os produtores têm programado as suas colheitas para essa fase mais seca do ano, esse período mais seco do ano, em que as probabilidades de chuva, de acordo com as semanas do ano, são menores. Por outro lado, se eles fizerem a poda e a colheita coincidir com esse final do ano, período final do ano, em que existem probabilidades de ter ocorrência de chuva de mais ou menos 40%, e no início do ano, no primeiro semestre, que as probabilidades de chuva são superiores a 50%, há um grande risco de perda de produtividade devido à ocorrência de chuvas durante a fase final de maturação e colheita. Então, como os produtores tomaram a iniciativa de utilizar o plástico nessa região, nós inicialmente realizamos um diagnóstico dos parreirais cobertos. Detectamos que eram utilizados diversos tipos de plástico, com diferentes cores, com diferentes composições. Esses plásticos eram instalados nos parreirais sob diferentes formas, né? Aqui a gente tem uma forma em que o plástico ele foi cortado ao meio para deixar um espaço entre as partes do plástico para a saída de ar. Esse outro plástico, ele também foi cortado ao meio, mas ele tinha um formato de instalação como se fosse uma cumieira de uma casa, então o ar ele saía, mas não permitia a entrada direta da chuva, né? Outros parreirais, eles tinham estruturas móveis em que o plástico era colocado somente na época final do ciclo produtivo, né? Alguns parreirais utilizavam o plástico muito próximo ao dossel da videira, ao dossel do parreiral, então eles instalavam o plástico com diferentes alturas, né? Plásticos que tinham uma diferente transmissividade da radiação e diferentes alturas de instalação, diferentes tipos de plástico, plásticos que durante o período da manhã, logo cedo, eles causavam um acúmulo de água, a condensação de água, e essa água ela retornava para o sistema, né, pingando novamente sobre as folhas e para os cachos. Alguns outros produtores, mesmo com a cobertura plástica, também começaram a cobrir os cachos, né, com um saco de papel. Mas isso também não tem evitado porque o papel molha, então isso não foi para frente, né? A não ser para evitar a presença de pássaros e de abelhas, né? Com o desenvolvimento do uso do plástico, eles começaram a observar que mesmo com plástico ainda estava havendo apodrecimento de bagas, né, e podridões e queda, né, rachadura de bagas. Então eles começaram a cobrir o solo para evitar que a água chegasse nas raízes. Então começaram a utilizar a cobertura do solo também associada à cobertura plástica, né? Bom, e por aí vai. Eram diversos tipos de plástico, diversos tipos de forma de colocar o plástico.
Entretanto, nessa época, essa região alcançou em torno de 10% dos seus parreirais cobertos, né? Isso é um valor muito importante, e realmente foi muito importante para reduzir as perdas de produção. Entretanto, essa época ela finalizou mais ou menos em 2010, 2012, né? E atualmente os produtores estão retomando o uso do plástico, né? Então nós estamos revisitando os experimentos que realizamos naquela época, e um dos quais foi o teste, né, de diferentes alturas de instalação do plástico, né? Fizemos um experimento sem cobertura plástica, com cobertura plástica a 80 centímetros, né? Cobertura plástica a 1 metro e a 120 centímetros, a 1,20 m, né? Acima da folhagem da videira. E instalamos sensores para medir a temperatura próximo ao solo, próximo ao cacho e acima da folhagem, né? Com isso, nós observamos, também fizemos medições da temperatura do ar e da temperatura da umidade do solo. Com isso, nós observamos que o nível 1 mais próximo ao solo, as temperaturas elas são um pouco mais diferenciadas, sendo que o tratamento sem a cobertura plástica é o que promove maior aquecimento daquela porção próxima ao solo, aquela porção de ar próxima ao solo, enquanto que na altura dos cachos, o cacho que fica mais resfriado é aquele que recebeu a cobertura plástica a 100 centímetros, né? E também o cacho que não recebeu a cobertura plástica, que é a área em que promove a maior troca de ar, né? E o que nós observamos? Em relação à temperatura do ar, o tratamento em que a cobertura plástica foi instalada a 100 centímetros de altura foi o que promoveu o maior resfriamento. Por outro lado, o tratamento sem cobertura plástica foi o que mais aqueceu o ar ao primeiro nível, a 50 centímetros de altura. Já se a gente olhar os dados de temperatura do ar ao nível do cacho, observamos que tanto sem cobertura plástica quanto o tratamento com cobertura plástica a 100 centímetros, eles foram mais equivalentes, enquanto que os outros dois tratamentos promoveram maior aquecimento do ar na altura dos cachos. Já acima da folhagem, né, que é no nível 3, já acima da folhagem, os tratamentos com cobertura plástica foram os que mais aqueceram o ar, devido a promover uma redução nas trocas de ar. Então, a ventilação ali entre o plástico e o dossel da videira, ela é reduzida com o plástico e ali acontece o maior aquecimento do ar, tá? Em relação à umidade do solo, nós observamos que aos 10 centímetros de profundidade há uma diferenciação maior. Por quê? Porque a 10 centímetros de profundidade no solo é onde a camada de solo mais interage com a atmosfera e é onde ocorrem as maiores o maior aquecimento, resfriamento, trocas de ar, e é a camada mais evaporativa, digamos assim. Então, o tratamento sem cobertura e com cobertura a 120 centímetros, que é o que fica mais distante, são eles que promovem um maior aquecimento e uma menor redução nos valores de umidade do solo, enquanto que os tratamentos com cobertura plástica a 100 centímetros, né, a 1 metro e a 1,20 m, eles foram mais ou menos equivalentes. Os valores de umidade do solo não mudaram muito entre os tratamentos, nas profundidades de 20, 30 e 40 centímetros, mas já foram um pouco mais diferenciados nas profundidades maiores, que é onde praticamente não existe a presença de grande quantidade de raízes absorvedoras, né? O plástico ele também interage com o ambiente, com a superfície, com os diferentes níveis de radiação que atingem as plantas, né? Então, nós observamos que acima do plástico, na região onde não existe plástico, a quantidade de radiação infravermelha é em torno de 48%, enquanto que a radiação ultravioleta é 7,8% e a radiação fotossinteticamente ativa é 43,7%. O que acontece abaixo da cobertura plástica? Abaixo da cobertura plástica, nós observamos uma incidência maior de radiação infravermelho, de radiação ultravioleta e uma quantidade menor de radiação fotossinteticamente ativa. Ou seja, a depender do tipo de plástico, da quantidade de uso, do número de meses de uso, a quantidade de radiação fotossinteticamente ativa que chega abaixo do plástico, ela é reduzida, tá? Então, é importante que esses estudos com plástico, a depender
da sua densidade, a depender do seu tempo de uso, eles sejam realizados, porque as radiações elas vão ser diferentemente afetadas pelo tipo de plástico e pelo seu tempo de uso, ok? Aqui um plástico com 8 meses em azul e um plástico com 14 meses em laranja. Com 14 meses, os níveis de radiação abaixo do plástico eles vão diminuindo, tanto da radiação global quanto da radiação infravermelha, ultravioleta, mas por sorte aqui a radiação que é mais importante, a fotoesteticamente ativa, ela praticamente não sofreu variação. Não sofreu variação a radiação que a planta vai utilizar, mas as interações com a radiação infravermelha e ultravioleta foram modificadas. E o que acontece com essas mudanças de radiação? Aquecimentos diferenciados do ar que está ali abaixo do plástico. Tá? Então, a importância, além de se dar pela quantidade de radiação que a planta vai utilizar para realizar a fotossíntese, também acontece nos níveis de radiação que promovem o aquecimento do ar. Tá? Então, a depender do tempo de uso, o plástico ele vai ter um aquecimento diferenciado abaixo dele e também as trocas, a interação com a radiação vai ser modificada. Aí quando a gente tem um plástico lá na nossa área, no nosso parreiral, essas mudanças de interação da radiação com o plástico que atinge a superfície das plantas, elas vão ser diferenciadas e trazendo consigo também mudanças nos componentes do balanço de energia. A energia que chega à superfície é utilizada pelas plantas, que fica totalmente disponível para aquecimento do ar, aquecimento do solo e para os processos de evapotranspiração, nós chamamos de saldo de radiação. Então, esse saldo de radiação ele é subdividido em 3 principais componentes, que é o componente da evaporação, da evapotranspiração, que é o fluxo de calor latente, o componente de aquecimento do ar, que é o fluxo de calor sensível, e o componente de aquecimento do solo, que é o fluxo de calor no solo. Tá? E é importante que a gente conheça cada um desses componentes para definir parâmetros utilizados no balanço de energia, que vão ser necessários para o cômputo da evapotranspiração da cultura e, consequentemente, consequentemente para o coeficiente de cultivo. Verdades. O que é que se espera? Se espera que com a cobertura plástica hajam valores de evapotranspiração diferenciados em comparação com a área de céu aberto. E isso nós vamos aqui uma área em que temos a evapotranspiração de referência em verde, a evapotranspiração em azul do tratamento 1, que é um tratamento com cobertura plástica, e o tratamento 2, que é um tratamento em vermelho sem cobertura plástica. Nós observamos que o tratamento sem cobertura plástica, um parreiral sem cobertura plástica, no início da fase de produção, ele apresenta altos valores de evapotranspiração. Por quê? Porque geralmente no início do ciclo a irrigação é realizada em abundância. E essa irrigação em abundância faz com que ocorram elevadas taxas de evaporação do solo. Por quê? Porque no início do ciclo a uva ainda tem pouca biomassa, ainda tem poucas folhas. E se tem poucas folhas, ela está realizando pouca transpiração. Então, a água que está sendo colocada por meio da irrigação é praticamente utilizada pelos processos de evaporação, ok? Então, em geral, a evapotranspiração da videira de uma área com cobertura plástica, ela se reduz, aproximadamente metade, chegando em alguns dias até mais da metade, e o coeficiente de cultivo ele também se reduz em uma área com cobertura plástica. Um outro componente muito importante do sistema de produção da videira que é influenciado pela cobertura plástica é a ocorrência de doenças. No primeiro semestre, nós avaliamos o míldio. Com cobertura plástica, foi detectada a menor ocorrência de míldio. A severidade do míldio no experimento com cobertura plástica foi muito baixa, enquanto que com cobertura plástica e telado ele foi intermediário, em torno de 10%, e na área sem cobertura plástica os valores foram bem mais elevados, atingindo aproximadamente 30% em algumas fases de crescimento. Tá? Um outro experimento, nós avaliamos diferentes cultivares de uva sem semente para resistência ao desgrane e à rachadura de bagas. Nós observamos nesse experimento que as diferentes épocas de poda promoveram diferentes níveis também de precipitação que aconteceram no parreiral. Tivemos sorte porque nas datas de poda 1 e data de poda 2 nós coincidimos
precipitação de 127 milímetros na data de poda 1 e de 100 milímetros na data de poda 2. E em relação às análises de percentual de baga rachada e de baga podre, a variedade Thompson foi a mais sensível, né? Tanto em baga rachada quanto em baga podre, né? O que nós queremos destacar aqui é que a variedade Adona e BRS Clara foram as menos sensíveis, com índices de baga rachada próximo a 1 na data de poda 1 e na data de poda 2 para Clara, e a Adona foi mais resistente ainda, né? Com índices baixíssimos de baga rachada na data de poda 1 e em torno de 2,6% de bagas rachadas na data de poda 2. Em relação às bagas podres, isso também permanece, porque o percentual de baga podre também é muito similar ao percentual de bagas rachadas. Então, com isso, nós observamos a grande sensibilidade da Thompson, que não é novidade, né? Todos os produtores já sabem disso. Observamos ainda a resistência muito elevada da BRS Clara e da variedade Adona às chuvas na colheita, né? E assim, o que a gente tem observado nos dias atuais é que a história se repete. Novamente, os produtores estão em busca de alternativas para que possam produzir durante um ciclo mais prolongado. Eles querem colher durante o final do segundo semestre também, e eles querem colher também no primeiro semestre, que é quando ocorrem as chuvas, né? Então, o mercado consumidor está ávido por frutas, por uvas, né? Por uvas de boa qualidade. E os nossos produtores estão atentos a isso e querendo produzir para atender esse mercado, tanto no segundo semestre, no final do segundo semestre, quanto também no primeiro semestre, que é quando acontecem os maiores prejuízos nos parreirais devido à ocorrência de chuvas, né? Então, o microclima da planta, ele se altera, né? Altera o manejo. Se você altera a estrutura do seu parreiral, a videira sendo conduzida enlatada, em espaldeira ou em Y, altera o microclima da planta, consequentemente as fases fenológicas, a duração das fases fenológicas vai ser diferenciada. Dessa forma, o ciclo vai ser diferenciado em função do aquecimento, que é diferente nesses diferentes sistemas de condução. As diferentes estratégias de manejo, com podas, com desponte, também desfolha, fazem com que a gente tenha alteração microclimática, né? Também é importante se observar, porque traz como consequências alterações fisiológicas e tudo isso vai afetar o ciclo produtivo da videira em sua qualidade, em sua produção. O nosso clima aqui no submédio do Vale de São Francisco é bem conhecido, é bem típico, como nós mostramos anteriormente nos gráficos e mapas, mas existem muitas incertezas, porque a variabilidade da precipitação é muito grande. E essas incertezas fazem com que existam riscos, né, associados à produção de uvas, principalmente aquelas variedades que são mais sensíveis à precipitação. Em nossos estudos realizados anteriormente, a BRS Clara se destacou por apresentar uma boa resistência à rachadura de bagas e à podridão de bagas. Nós recomendamos a altura de instalação de 1 metro acima do dossel para que o plástico seja colocado. Isso vai permitir uma boa troca de ar e uma redução no molhamento das folhas logo abaixo do plástico, né? É importante que a quantidade de água aplicada nas videiras sob cobertura plástica seja adaptada, seja reduzida. Nós fizemos uma avaliação que isso pode chegar até a 50% em determinadas fases fenológicas, mas claro, cada variedade, cada plástico, ele vai ter essa redução, esse impacto na evapotranspiração diferenciado, né? Então isso também precisa ser reavaliado. Além de que a redução da ocorrência de doenças é essencial para a redução dos custos e para a gente ter uma videira, os cachos mais bonitos e mais limpos para o consumidor, tá bom? Então, acho que era basicamente isso que nós tínhamos para apresentar para vocês e nos colocamos à disposição por meio do e-mail para contato e tirar qualquer dúvida sobre os aspectos agrometeorológicos da produção de uvas no submédio do Vale do São Francisco.